Bentley Flying Spur Speed. Então é a 4ª geração, a nova. Se você acompanha aqui o canal de Exclusivos TV, você sabe que carro que é esse, né? Isso aí é uma Panamera Turbo S e Hybrid, que eu falei até recentemente, vou deixar um card aqui em cima à direita. Lembrar que as duas marcas, tanto Porsche quanto Bentley, quem são donas delas é o grupo Volkswagen. Então é o mesmo carro, mesmo chassi, mesma plataforma, mesmo câmbio, mesmo motor, né? O que muda são algumas calibragens diferentes, né? Apesar que potência e torque é o mesmo. Mas claro que o Bentley tem mais uma pegada de luxo, a Porsche tem mais uma pegada de esportividade, mas a gente vai entrar nessa questão, né? Então, sendo uma nova geração, a gente espera que seja algo totalmente novo, né? Principalmente do visual. E quando eu vi o visual, aí eu falei, ué, mas isso aí parece um facelift? Se eu colocar uma foto, uma do lado do outro, a versão 2023 e a 2025 agora, essa nova, ué, vai ser os detalhes do para-choque, é o mesmo carro. E eu não sou muito fã da geração anterior do Continental e nem do Flying Spur, né? Claro que visual é questão de gosto, né? Eu não gosto, eu acho a geração do Bentley, no caso a terceira aí, né? A anterior eu acho feia, parece carro chinês. Eu respeito muito como carro, nunca andei num Bentley, mas andei num concorrente direto com o Rolls-Royce algumas vezes aí. Não tenho noção do que é. Claro, de conforto inquestionável, mas eu não gosto muito do visual externo. Veio alguns pro Brasil independente aí, né? Mas, cara, eu olho até pessoalmente e falo, vai melhorar. Puta, não gosto. Eu respeito que o carro que a marca é, mas eu acho que são carros feios, sabe? Parece feito por chinês. Eu não gosto, né? Mas esse mais novo... Vou falar da 4ª geração do Continental, então, né? Que eu falei recentemente, vou deixar outro card aqui em cima à direita. E você olha à frente, os faróis, e você olha atrás, as lanternas, você vê assim, é totalmente diferente. Agora é uma mistura de Batur com Bacalar, né? São os modelos aí dentro da divisão Mulliner da Bentley, né? E eu falei, é uma mistura dos dois, os faróis, as lanternas. Pô, legal, o Flying Spur deve ser assim. Pô, eu acho que vai ficar legal o Flying Spur. Aí você olha e fala, mas é o mesmo carro, cara. Então é tipo, pra mim, a minha opinião, né? Visualmente esse Flying Spur é uma tremenda decepção, assim. Então eu olhei e falei assim, nossa, mas é o mesmo carro, né? Lembrar que sai o motor W12 e agora vem o motor V8 biturbo, só que não é o biturbo anterior, da geração anterior. Agora ele é plug-in hybrid, como eu falei, é o mesmo powertrain da Panamera, né? Então, V8 4.0 Twin Turbo, são 600 cavalos no combustão, né? Aí você tem mais um motor elétrico de 190 cavalos, se você junta todo o sistema, 782 cavalos e 101,9 kg de torque. De novo, né? Mesma plataforma, motor, câmbio da Panamera Turbo S e Hybrid Executive, tá? Esqueci de falar do Executive, que é a versão estendida, né? Porque até quando eu configurei a Panamera aqui, eu fui lá nas opções e falei, tem Executive, eu não sabia. E pelo... o tamanho da porta traseira do Bentley, se você comparar de perfil com a Panamera, você vai fazer, então, os Bentleys, os Flying Spur são Executive, né? E então aí você fala assim, bom, sempre como um Bentley novo, né? Ele tenta ser melhor que o anterior, né? Até eu fui olhar lá a questão 0 a 100, eles falam 3.5, a Panamera, olha a diferença, hein? A Panamera Turbo S é que vem, aí começa a ter as mudanças, né? A Panamera Turbo S Hybrid Executive é sub 3 segundos, aqui o Bentley é 3.5, isso de 0 a 100, né? Velocidade máxima, você vai pegar o press release da Bentley, cara, não tem velocidade máxima. Você vai olhar a versão curta, que eu falei como a versão longa dos press release, não tem. Eu falei, que estranho, isso me dá uma suspeita, mas beleza, né? Aí eu aproveitei, entrei no site da Porsche, vi como é que é o da Panamera Turbo S Hybrid Executive. Aí falar 325 km/h de máxima. E a Bentley sempre teve essa fama nas últimas décadas, a gente pode falar, né? Que ela produziu os sedãs mais rápidos do mundo. O Flying Spur tem essa questão, principalmente com o motor W12, né? O sedã mais rápido do mundo? Bentley, Flying Spur, né? As peruas eram sempre as Audis, né? As RS, RS6 e tal. E os sedãs eram os Bentleys, né? Até recentemente foi a Ghibli, né? A gente até comentei aqui, eu vou ver se eu acho esse vídeo. Eu vou deixar um card aqui em cima direito. Eu falei de uma Ghibli, uma edição final, que eu falei assim, ninguém vai lembrar disso. Que é o sedã mais rápido do mundo. Inclusive a Ghibli deve estar saindo de linha esse ano, né? Aí eu achei estranho. Eu falei, cara, minha Bentley sempre se gabou e não tem nem a velocidade final. Aí eu falei, cara, deve ser ruim, mas vamos ver, né? Aí daqui a pouco a gente vai entrar, tá? Pra configurar, já que não tem muita coisa pra falar desse carro, porque é um Continental GT mais pesado. É um sedã da versão dele, né? Apesar de o visual que eu falei não é o mesmo, mas tecnologia, sistema de som padrão, acho que é Bang Olufsen computacional, e você tem um top que é o Nain, né? Mesmas coisas. Aí eu entrei no site da Bentley, né? Falei, vamos ver que a Bentley geralmente ela coloca, às vezes se tem alguma coisa que não tá no press release, eles colocam no site. Puta, a gente vai mostrar aí, mas velocidade máxima 285. E eu achei estranho, porque o irmão da Porsche, né, 325. Uma diferença de uns 40 km aí de diferença. Eu achei estranho quando eu vi assim. Eu falei, nossa, mas essa diferença... é por isso que a Bentley não pôs no press release.
E a Bentley sempre, esses Flying Spur, sempre a velocidade máxima sempre foi acima de 300. Se você procurar pelo press release do Bentley Flying Spur 2023, que nessa época a gente estava usando o W12 ainda, você procurar a velocidade máxima, ó, inclusive nessa época produzia 635 cavalos. Velocidade máxima 207 milhas por hora, o que equivale a 333 km por hora. E equivalente à mesma versão, hein? Bentley Flying Spur é a versão Speed, que é a mais rápida, né? Mais velocidade final. Como que agora é 285? É esquisito, né? Nossa, que downgrade que a Bentley deu, não foi? Limitações alemãs aí, né? Perto dos acordos deles aí, de senhores de limitar 250. A Porsche é uma que não ia, mas a Panamera não passava de 300, assim. Era 295 e tal. E agora é estranho que a história se inverteu. Então, claro que 285 é muito rápido, velocidade máxima. Mas é um carro que vai custar muito mais que o irmão da Porsche e vai andar bem menos, não só de 0 a 100 como velocidade final, né? Eu fui pegar até os pesos, né, para ter ideia. Então o Bentley eles declaram como 2.646 quilos e a Panamera Turbo S e Hybrid Executive, né? Lembrar que tem esse espaço maior para as pernas, pesa 2.535. Então o Bentley é, entre aspas, só 111 quilos a mais. Então achei estranha essa questão dos números, né? A autonomia no elétrico 76 km, o Continental é mais 81 km, tem um pouco mais que é mais leve também. E a Panamera acaba sendo mais próximo do Continental também. E a máxima no elétrico vão ser de 140 km por hora, ok? Então é isso, não tem muito o que falar. Vamos entrar no site da Bentley, que aí a gente configura um aqui para nós, beleza? Então no site da Bentley aqui, olha eles aí já. Nossa, eu vi a configuração desse laranja. Esse vídeo eu coloquei já para vocês, né, pra vocês terem visto, né? Até o Damon Hill dirigindo. Nossa, acho que não tem nada a ver. Cara, que esquisito essa pegada que eles estão fazendo na Bentley, né? Até porque o carro não é a proposta de fazer isso. E ele não vai ser tão rápido no circuito como a Panamera Turbo S. Bom, dane-se, vai. Vamos lá, então. O que que a gente tem aqui de... Ó, quer ver, ó? Ó, o New Flying Spur, o Continental GT. Então aqui acho que dá pra ver bem, se bem que eu comparei, né? Ó a lanterna do Continental pro Flying Spur. Podiam ter feito um... Putz, não... fiquei decepcionado, velho. Isso não Flying Spur, mas vamos lá, né? Create your own. Criar o seu. Eu achei o configurador meio esquisitinho também, ó. A configuração esse aqui, ó. Olha que configuração horrível, velho. Nossa, que estranho. Os caras querem tentar pegar o Continental como uma Force Edition. É um normal, né? Com uma pegada mais esportiva, sei lá, que estranho. Olha lá, 782 cavalos, a potência aqui dá 101.9 kg de torque. É 0 a 60 milhas, 0 a 100, né? 3.5 máxima de que eu falei. Aqui eles colocaram 285 km por hora. Ultra Performance, é muito bom, né? Ultra Performance é uma que anda bem menos, né? Configurações, Quiet Intensity, Regal Night, Fire and Ice. Nossa, configurações esquisitas, né? Não sei, cara, eu tô achando esquisitas a Bentley. Eu não teria esse carro. Se fosse ter, eu teria Continental. E o Continental me chamou mais atenção, andei gostando do que eu tô vendo. Eu achei legal isso aqui, né? Puta, já apareceu um negócio de... Gravador é o lixo mesmo. Left hand drive ou right hand drive, né? O volante na direita, o volante na esquerda. Muito bom. Pinturas. Turmalini Green. Grey Violet. Eu configurei um Aston Martin, assim, recentemente. O do outono, né? O Sai Blusa, como o pessoal fala. Não gosto, acho horrível. Burgundy. É um vinhozinho, vou deixar esse aí. Wheels, as rodas, olha, fica elegante. E pior que ele tá com uma cara de Brooklands, como é que era o nome do outro? O Azura Conversivel, Arnage, né? Já que esses carros não existem mais, né? Mas ele tá com uma cara de Arnage, né? Ou de Brooklands. Somente de Arnage, que era o sedã, né? Interessante. Preto, será que fica legal? Acho que até fica, mas acho que escondem as linhas. Aqui eu deixava assim, dava um jeito nessa grade, deixar mais... Wheel Options. Ah, isso é aquele... O simbolinho da Bentley, ele não vira, né? Ele fica fixo. Aí. Que é isso aqui? Coluna A. Isso aqui é para levar mais pessoas, é isso? É a configuração do... Ah, tá. Entendi. Você tem um assento mesmo ou você tem um... Esse carro, o ideal é levar 4 pessoas, né? Vou deixar assim, vai. Seria na primeira opção.
Eles estão com esse negócio de misturar as cores do interior. Olha que brega. Não deve ser os três, mas sei lá também. Deixa eu ver esse aqui. Nossa, que configuração horrorosa. Olha, o volante vermelho solto. Nossa, achei umas coisas esquisitas, sabe? A main height. Umbrian Green. O que tá acontecendo com a Bentley Lane que ela tá fazendo essas coisas? Não, sinceramente, tô gostando, não. Second height. Imperial Blue. Como fora, aqui que eu tinha colocado por fora, eu até esqueci. Até fica elegante assim, né? Second hide. Vou colocar esse saddle. Ai, não dá pra configurar dois saddles, tá? Vai ficar estranho. Cricket. Nossa, as configurações estranhas de combinação que dá pra fazer, hein? Puta, tem que tomar muito cuidado. Putz, grila. Deixa eu colocar tudo cricket, vai? Só pra ver como que é. Mais aqui pro lado. Hotspur. Nossa senhora, meu Deus. É, o que não queria é o split, não. Deixa eu ver se eu consigo deixar essa opção aqui. Ah, não gostei, velho. Pior que eu queria tirar isso, eu não sei como que tira. Nossa, que horrível. Extremo mau gosto. É... Brunel. Vou deixar assim, mas eu não gostei muito disso aqui, não. Aqui o acabamento na frente, carbono. Dark Tungsten, alumínio. Uma versão Speed, né? Combina mais carbono, mas eu vou pegar essa alumínio aqui. Ou esse seria diamante polido. O termo, alumínio diamante polido. Vou deixar esse aqui. E é o que eu tinha falado no Continental, né? Eu acho muito ruim esse painel, é feio. Ele tem os três mostradores soltos, não tem um acabamento aqui, aqui não tem nada. Sei lá, eu achei meio esquisito, mas a Bentley tá bem estranha, viu? O que a gente tem aqui atrás? Os acabamentos. Nossa, tem vários detalhes. Vou colocar um accept aqui para ver o que eles falam. Ai, vou mexer só por cima. Eu tô dando uma olhada só, que eu vi que tem um monte de opções novas, né? Chrome, o quê? Pinstripe to fascia and door walls trails. Nossa. Ah, não gostei disso aqui não. Não gostei do configurador. O configurador tava melhor, né? Tá esquisito. Não gostei disso aqui. Tem muitas opções também ainda. Acabamento em custo de cabeça, mas eu achei... Sei lá. Como diz o Sheldon, I don't like it. Gostei não. Gostei do que eu vi aqui, não. Do configurador, desses detalhes. Contrastar o negócio da manopla aqui com o volante. Nossa, que esquisito, cara. Carpet binding, tá. Equipamentos de opcional. Backline. Acabamento escurecido nas lanternas, deve ser, né? Especificação em carbono. Tem vários tipos de especificação aqui. Mulliner, tal. Tá, exterior. Panoramic Glass, recomendado pela Bentley. Iluminar o B aqui na frente. Tirar isso aqui e colocar o símbolo B, né?
Achei legal, esse símbolo deve desmontar faz tempo que não rosto, só sobe e desce, né? Iluminado aqui. As presas se copiam, não tem jeito, né? Para-brisa aquecido. Aqueles welcome, lembra daquelas projeção no chão, acho horrível. Nossa, que engraçado, como ficou esquisito. As pinças, eu acho que vermelho vai chamar muita atenção, né? Não sei, vamos deixar, né? Só tem duas cores de... Cara, achei... Desculpa, achei bem ruim mesmo isso aqui. Bem decepcionado. Faz tempo que eu não tenho uma decepção com um negócio desse. O sistema de som, claro, sempre top. É Bang Olufsen. Tem que ser o Nain, cara. Esse nível de carro você não tem que questionar. Você tem que pôr o sistema de som mais top. Diga que eu vou colocar o sistema standard de som, né? O Bang Olufsen tem que ser pelo menos... Eu ainda acho ok, não acho um melhor sistema de som, mas... Pô, Nain, né, cara? O display rotativo, senão ele fica fixo. Nossa. Umas coisas que eu não consigo entender. Garantia de 12 meses, entrega, acessórios. Cara, eu acho que é isso. Cobertura. Acho que é isso. Foi só pra mostrar mesmo. Nossa, eu fiquei um pouco bodeado de Bentley agora. E é engraçado que eles chamaram exatamente as primeiras versões de Speed, né? Não lançaram as versões normais por enquanto, né? Esse carro, então, vamos lá. Óbvio que isso aqui não é um carro ruim. Tem que ser excelente de conforto e tudo mais. Mas é um carro que eu acho que não vale a pena. Um custo-benefício. Nós pegamos o Panamera, que é tudo S Hybrid. Ah, mas é um Bentley. Cara, deixa eu pegar o anterior, vai. Porque parece que deu um downgrade o carro, sabe? Não só de potência, mas alguns acabamentos. Eu não gostei do que eu vi, não. O visual do carro é igual da geração anterior, né? Sei lá. Nossa, faz tempo que eu não tenho esse sentimento com o carro, né? Que uma decepção, sabe? Engraçado. Bom, mas é isso aí. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei. Se inscreva-se no canal. De novo, claro que o carro tem que ser bom. Mas sabe quando você tá num padrão alto, parece que desceu um nível, né? Sei lá. Um abraço a todos e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!